Graça e paz, amado irmão, bom dia. Nós nos encontramos no capítulo 6, na última das 8 visões do livro de Zacarias. Capítulo 6, abra sua Bíblia então, nesse texto, para vermos essa última visão do livro do profeta Zacarias, dessa primeira parte do livro, que agora nós vamos ver uma segunda parte do livro, e depois uma terceira, mas é muito interessante porque ela revela algo que é extremamente importante para as nossas vidas. Tem passado aí uma série na televisão nesses últimos meses que tem o título A Coroa. Vai falar da história aí da monarquia na Inglaterra, a princesa Elizabeth, enfim, o príncipe Charles, Philips, que é o esposo da Elizabeth, a mais conhecida de todas, a princesa Diana. E quando nós olhamos um pouco essa série, é tão lamentável porque todos eles são protestantes, todos eles são da igreja evangélica. E nesse momento, na Inglaterra, tem pregado, até ali mais ou menos a década de 70, um dos puritanos mais poderosos que nós tivemos na história da igreja, Martyn Lloyd-Jones, um homem extraordinário, um homem de Deus, piedoso, enfim, pouco antes disso, né, nós temos mais ou menos uns 100 anos antes disso, fazendo esse fundamento aí, nós temos Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, a maior igreja do mundo nesse momento, 1860, 70 mais ou menos, a maior igreja do mundo na Inglaterra. Enfim, nós temos um cenário tão bonito nesse sentido, mas o que nós vamos ver nas entranhas da própria monarquia, mas também do povo inglês, é de fato algo asqueroso, realmente repulsivo, porque a imoralidade está por todos os lados. A mentira, o orgulho, a busca do louvor e da glória pessoal, né? Está por todos os lados, na família real, mas também isso vai para dentro do povo, principalmente a questão da bebida, do cigarro e da imoralidade. O divórcio começa a explodir na década de 70, 1970, 60 também, explode o divórcio na Europa. Enfim, uma situação terrível. E há muita crise também, política, econômica, social. A Inglaterra, nesse momento, está convulsionando diante dos seus próprios pecados. Abandonar a Deus, abandonar a sua palavra. E obviamente, o que as pessoas querem é a bênção de Deus sobre tudo isso. E são pessoas extremamente religiosas. E eles vão na igreja todo domingo, a família real vai para a igreja todo domingo, e muitas pessoas vão à igreja, mas a vida, a realidade de vida é muito triste, porque aqui está um dos pecados mais perniciosos, e é justamente isso o que a última visão vai mostrar para a gente, onde há 4 cavaleiros, e é uma visão paralela com aquilo que nós vemos no Apocalipse, os 4 cavalos, 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Com um cavalo vermelho, outro preto, outro branco, outro baio, que são cavalos manchados, né? E nós vamos ver que eles correm por toda a terra, e eles vão analisando tudo que acontece na terra, e vão trazendo juízo, tanto aí no livro de Zacarias quanto no livro de Apocalipse. E é um engano que o ser humano geralmente tem em sua mente e que o pecado produz no nosso coração,
é que Deus não está vendo o que está acontecendo. É que Deus está alheio a qualquer coisa. Ou a ideia dos universalistas, que é a ideia de que no final Deus vai salvar todo mundo, que Deus vai dar um jeitinho, que Deus não vai lançar ninguém no inferno, e alguns até acreditam que Deus vai lançar as pessoas no inferno e que depois de um período ali, Deus vai tirá-las de lá, porque elas já pagaram os seus pecados, elas sofreram. Então, por sofrerem os seus pecados, elas então serão retiradas de lá. Isso é o universalismo, uma linha de pensamento completamente errado, mas que existe em algumas pessoas, ou que as pessoas vão para o purgatório e lá vão pagar seus pecados e depois Deus vai tirá-las de lá, ou alguma coisa nesse sentido. O primeiro engano é que Deus não está vendo. Deus não está vendo. O veneno mortal é a religiosidade. Como nessa série nós podemos ver, é que as pessoas são extremamente religiosas. Elas vão para a igreja, elas conhecem os cânticos, elas cantam os cânticos, elas ouvem mensagens, elas fazem suas rezas, mas a vida delas é uma vida de pecado, de conformidade com este século, com o pensamento cultural do momento, que é o divórcio, é a infidelidade. A infidelidade é algo natural para aquela sociedade. E não é diferente na nossa sociedade. Quando nós olhamos para o Brasil, se você olhar para dentro da sua própria família, você vai ver que para algumas pessoas, e às vezes em algumas famílias, para a maior parte daquela família, a imoralidade ou o divórcio fazem parte da felicidade da vida dessas pessoas. Quer dizer, não, para eu ser feliz eu tenho que ser imoral, para eu ser feliz eu tenho que ser um adúltero, para ser feliz eu tenho que mentir, para ser feliz eu tenho que enganar as pessoas. O pecado faz parte da felicidade e eu tiro do pecado a minha própria felicidade. E é justamente isso que nós vemos nessa série, é justamente isso que nós vemos no conceito brasileiro de felicidade. Felicidade é se lançar no pecado com tudo e mergulhar no mais profundo pecado que tiver, principalmente nos pecados sexuais. E às vezes a gente pensa, Deus não está olhando por isso. Mas aqui, esses 4 cavalheiros, eles passam por toda a terra. Os olhos de Deus estão em todo lugar, diz as Escrituras Sagradas, vendo os maus e os bons. Jesus disse algo surpreendente: não há nada oculto que não seja revelado. Todo pecado, tudo que está em oculto, virá à luz. Tudo que é feito em oculto será trazido à luz. Não há nada em oculto que não seja revelado. O pecado tem em si o próprio agir de Deus que vai trazê-lo à tona, que vai trazê-lo à luz. Então, não há nada que as pessoas façam escondido, sejam sentimentos, pensamentos, palavras, intenções, ações, planejamentos, que não vai ser trazido à luz. Em algum momento, isso virá à luz. Às vezes não vai vir à luz nesta vida, mas virá à luz no julgamento diante de Deus. Então, as pessoas acreditam que podem viver essas coisas e elas vão mergulhando no pecado, achando, não, quanto mais pecado, quanto mais eu me lançar no pecado, seja ele qual for, mais feliz eu vou ser. Isso é um tremendo engano. Pelo contrário, quanto mais você se lança no pecado, mais destrutiva será a sua vida, mais tóxico será a sua vida. E o engano é que eu posso me lançar no pecado, isso não vai trazer consequências. E é justamente o que nós vemos nessa série, o que nós vemos no Brasil, o que você vê na sua família. E a saída para tudo isso está justamente aí.
o que diz o versículo 12 do capítulo 6, que é justamente a graça de Deus diante do pecado. Às vezes nós achamos que, e essa muitas vezes é uma visão que as pessoas têm, que Deus está ali para punir o pecado e tudo, e irá, não tenha dúvida disso. Não há nada oculto que não seja revelado. E quando é revelado para ser punido, para ser castigado, para receber a consequência dos seus próprios pecados. Não tenha dúvida disso. Mas Deus que pune o pecado é o Deus que primeiro estende graça ao pecador. Deus é o Deus que estende misericórdia, que estende perdão, que estende salvação. A graça de Deus no livro de Isaías diz que é o ano aceitável do Senhor, 364 dias, e o dia da vingança do nosso Deus. Veja, há 364 dias de misericórdia, de graça, de perdão estendida ao pecador, mas haverá o dia da vingança, o dia do juízo do nosso Deus. E a graça de Deus se estende no versículo 12, e disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, o reinado e o sacerdócio. Aquele que governa, que domina, que é dono, que é senhor, que é rei, que é soberano sobre tudo, mas ao mesmo tempo sacerdote, aquele que une a Deus, aquele que derrama o seu sangue como purificação pelo pecado. E aqui nós temos uma imagem perfeita de Jesus, o renovo. Zacarias está vendo que não há solução para o pecado. Até mesmo o povo de Israel que passou tanto tempo sofrendo na Babilônia diante do seu pecado, parece não se arrepender do seu pecado, parece não estar contrito e arrependido diante do seu pecado. Ao contrário, acaba e continua multiplicando o seu próprio pecado dentro da terra de Israel, depois de passar por 70 anos no cativeiro. E Deus os está chamando ao arrependimento, dizendo, olha, os olhos do Senhor estão passeando, esses cavaleiros estão indo por toda a terra, eles estão percorrendo toda a terra, não há nada e nem ninguém que vai ficar oculto aos seus olhos, e eles estão punindo todo o pecado. O juízo de Deus está chegando, mas Deus está estendendo graça e misericórdia. Deus está estendendo perdão e amor. Deus está estendendo renovação para a vida das pessoas. E aqui está a profecia sobre o nosso Senhor Jesus. O renovo é uma imagem linda, belíssima da pessoa de Cristo Jesus. Foi arrancado a árvore. Foi totalmente extirpada a árvore. Ela foi totalmente cortada e arruinada. A destruição parou sobre essa árvore e um broto começa a nascer, um broto começa a vir, o renovo começa a nascer. Esse é Cristo Jesus, a esperança, e a única esperança de salvação é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nunca iluda as pessoas, dizendo que não importa o que elas estão vivendo ou fazendo, nada de mal vai lhes acontecer, que tudo vai dar certo, que no final não haverá nenhum tipo de juízo. Não engane as pessoas. Não há nada mais destrutivo que dizer paz, paz, quando não há paz. Nada é mais destrutivo, nada é mais ameaçador, nada é mais condenatório do que isso. Não faça isso, querido. Mostre para as pessoas os seus pecados e lhes ofereça a esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não é apenas aquele que nos livra dos nossos pecados. Ele não é apenas aquele que nos tira do pecado, vez tras vez. O sacerdote, aquele que vai oferecer sua própria vida para nos levar a Deus.
Ele tem que ser o rei. Precisa haver uma harmonia perfeita entre um e outro. Ele não pode ser apenas o seu salvador. É o que muita gente hoje quer. Que Cristo me salve, que Cristo me perdoe, e eu continuo no pecado, e eu continuo mergulhado nas trevas. E quando o sufoco vem, quando a colheita do pecado chega, quando as águas já ultrapassam a minha cabeça e eu não tenho mais como viver, então eu vou a Cristo, faço uma campanha, alguém ora por mim, coloca um óleo sobre a minha cabeça, e pronto, acabou. E Deus então me socorre, me tira da lama e me coloca em lugar firme, para depois eu voltar novamente para o pecado. Não é isso, querido. Esse não é o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é um tira e põe do lamaçal do pecado. O Evangelho não é esse arrebatar das chamas, vez tras vez. Não, isso não é o Evangelho. Ele nos libertou do império das trevas. É uma libertação definitiva. É uma libertação única, definitiva do pecado, das garras do diabo, da vida de trevas. É um resgate único e definitivo da maldição. Agora somos filhos de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma coisa de que eu estou sendo resgatado todo dia do pecado, porque eu estou voltando para lá. Pedro vai usar uma imagem muito drástica, muito dramática, dessas pessoas que são religiosas, que sabem dos seus pecados, que conhecem a verdade, mas continuam vivendo no pecado. Ele usa duas imagens muito fortes. A primeira é de um cachorro que vomita o seu pecado, que vomita a comida que comeu e volta e come o seu próprio vômito. É uma imagem horrível, mas é o que o cachorro faz. Ele vomita e come seu próprio vômito. É terrível, mas é justamente isso. Essas pessoas que sabem que são dos seus pecados, sabem do que estão fazendo de errado, mas continuam vivendo nele. Continuam se retroalimentando daquilo. Deus as tira do pecado, mas elas voltam para Ele. Elas sentem o sabor horrível do pecado, o mal-estar do pecado, a dor do pecado, a vida de pecado, mas não largam o pecado, continuam nele e têm um falso arrependimento. Choram e dizem: nunca mais eu vou voltar para esse pecado, nunca mais eu vou fazer isso. E voltam para ele de novo, e voltam para a mesma situação, e retornam para a mesma vida que estavam antes. Ou, como a segunda imagem que Pedro traz, a porca lavada volta para o chiqueiro. Ela volta para a mesma vida, ela foi lavada, ela foi limpa, mas quando você solta, ela corre de novo para aquele lamaçal, para aquele lugar cheio de esterco, de fezes e de lama. Não é isso que é a vida cristã. A vida cristã é essa nova vida, esse renovo, em que Cristo vive em mim. E agora eu não vivo mais eu, mas é Cristo que está vivendo em mim, um renovo. Ele é o Senhor da minha vida. Ele não apenas morreu naquela cruz por mim, Ele não é apenas o sacerdote, mas Ele é o Rei da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o dono da minha vida, Ele guia a minha vida, Ele orienta a minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. Eu vivo em obediência a Ele. Ele guia, Ele orienta, Ele é dono de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho. Como diz o texto, reinará perfeita união entre os dois ofícios, o rei e o sacerdote. E é tudo que Cristo é. Ele é o dono de tudo e da minha vida. E Ele é o sacerdote. Ele morreu por mim naquela cruz. Você não pode querer um Cristo que é só um Salvador, que vez tras vez vai te tirar do lamaçal do pecado. Ele não pode ser só o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Existe uma teologia aí muito popular de que Cristo é só o meu Salvador. Você pode entregar sua vida a Cristo, Ele sabe que você não vai dar conta de viver em santidade, então
Ele vai te perdoar sempre de todos os seus pecados, Ele vai te tirar de todos os apuros, Ele vai te tirar de todo o lamaçal, Ele vai te tirar de todo afogamento e de todas as chamas que você se encontrar. Toda vez que você precisar, Ele vai te tirar de lá. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Ele não é seu Senhor. É a teologia do não senhorio. É aquela ideia de que Ele sempre vai te salvar do seu pecado. Então você pode viver no pecado, porque Deus sabe que você ama o pecado, que você não pode vencer o pecado, e não pode vencer o pecado sozinho. Então você se lança no pecado, e Ele vai sempre te tirar de lá. Não é verdade isso, querido. Isso não é o Evangelho, isso é um engano. E é um grande engano. A partir do momento que você vem a Cristo, Ele te dá o poder do Espírito Santo, para você não se conformar mais com esse século. Ele te dá o poder para você vencer o pecado. Você não é mais escravo do pecado. Ele te libertou. Se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Há um poder que opera na vida do cristão para uma vida de santidade, de liberdade, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ele reina soberano sobre a nossa vida. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Esses dois ofícios, o rei e o sacerdote, é perfeito na vida do cristão. Ele governa a nossa vida, Ele dirige as nossas vidas, nós pertencemos a Ele, obedecemos a Ele. E Ele nos uniu a Cristo, Ele nos uniu ao Pai. Cristo nos uniu ao Pai pelo seu sangue precioso. Nós vivemos o Evangelho de forma perfeita, aqui nesses dois ofícios. Aqui está a nova vida, aqui está o renovo, aqui está o Senhor Jesus, o Rei e o Salvador, aquele que governa a nossa vida e que nos salvou pelo seu precioso sangue. Viva plenamente e perfeitamente o Evangelho. Não se deixe enganar, mas tampouco engane as pessoas. Cristo, Ele salva para ser o Senhor. Ele não apenas te perdoa por te perdoar, Ele te perdoa para reinar. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho, meu amado irmão, para a glória de Deus. E diante disso, arrependa-se dos seus pecados, esteja sob o governo de Deus, em obediência. Ele é o Senhor. E a Ele devemos toda obediência, toda a santificação da nossa vida, toda entrega a Ele, de tudo que somos e tudo que temos, porque Ele nos salvou. E porque Ele é o nosso Rei, o nosso Redentor. Que Deus te abençoe, porque lá na cruz está escrito: este é o Rei. Este é o Rei. Quando essa placa está escrita sobre a cruz de Jesus, este é o Rei. Está dizendo ali, está o Cordeiro de Deus sangrando, mas ali está o Rei reinando, vencendo o pecado, o diabo, a carne, o inferno, a morte, lá naquela cruz. O Rei e o Salvador. Viva isso. Que Deus te abençoe, meu irmão, nessa graça tão preciosa do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo.